Olá, queridos catequistas, sejam muito bem-vindos a esta nossa catequese online. Eu sou o seminarista Edson e hoje nós vamos trabalhar um dos temas que tem uma temática super interessante, um dos mais conhecidos da Sagrada Escritura e que muitas vezes desperta muita curiosidade dentro do nosso povo, principalmente com relação aos catequizandos. Então, hoje nós vamos fazer um aprofundamento de conteúdo. Então, esta nossa videoaula, videocatequética, ela tem este teor, vai ser um teor teológico catequético, onde nós estaremos expondo, então, o conteúdo e depois faremos também uma atualização deste conteúdo, de modo que vocês, catequistas, poderão, então, juntar, né, abarcar todo este conhecimento mais aprofundado teologicamente, podemos dizer assim, para depois, de uma maneira didática, né, e catequética, levar então aos nossos catequizandos. Antes de mais nada, iniciemos então invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos catequistas, hoje vamos trabalhar então Gênesis 3, de capítulo 3, versículo 1 a 24, que é a queda do homem e a fidelidade de Deus. Lembrando então que, só para a gente contextualizar um pouco, o livro do Gênesis, ele compõe ali, né, dentre os primeiros 5 livros da Bíblia, que é o chamado Pentateuco. Apesar de nós termos o livro do Gênesis ali logo no início da Bíblia, inclusive o nome Gênesis traz esse significado, significa no princípio. O livro do Gênesis, apesar dele narrar, né, as origens de tudo, o livro do Gênesis ele não foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, ele só foi colocado, né, no início da Sagrada Escritura, justamente porque ele narra as origens. Mas, para que a gente possa entender um pouco mais sobre a questão do contexto, o livro do Gênesis, em boa parte dele, inclusive o relato que nós vamos estudar hoje, ele foi composto ali, né? Ele foi juntado pela tradição sacerdotal, logo após, então, o exílio da Babilônia, quando o povo começa a retornar do exílio, naquele período em que passaram alguns anos, né, depois da invasão de Nabucodonosor, em que invadiu ali as terras de Israel, as terras de Judá, destruiu o templo, destruiu as cidades e levou então o povo cativo na Babilônia, onde permaneceram durante muitos anos ali como escravos, né? E depois de um longo período retornam então à terra de Israel. E é nesse contexto que o livro do Gênesis ele foi composto. Então, quando nós pegamos as narrativas ali do Gênesis, logo nos primeiros capítulos, mais precisamente do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos ali dentro de uma linguagem mais mítica, ou seja, um mito para poder narrar justamente as origens. Então, esse texto, principalmente do Gênesis 3, que nós estamos estudando, ele então é um texto de tradições muito antigas, ou seja, vem de conhecimentos, né, histórias populares, folclores populares da época, que eram histórias que circulavam ali no meio do povo do Antigo Testamento, e que então os sacerdotes, né, eles reúnem então essas tradições populares, essas histórias, e vão então colocar uma conotação mais teológica, ou seja, é um mito para poder explicar umas verdades mais profundas da fé. Então tem um conteúdo teológico que é narrado através do mito. Então os sacerdotes pegaram então essas narrativas, né, compilaram ela e colocaram justamente para responder ao povo que naquela circunstância, naquela ocasião, estavam ali cativos, né, como eu disse, na escravidão, no exílio da Babilônia, e se perguntavam, né, então aonde que estaria Deus? Por que aconteceria tantas coisas negativas na vida do povo? E se perguntavam onde que estava a origem de tudo isso? Por que o povo então sofria mediante todas aquelas circunstâncias, todas aquelas situações em que estavam passando? Então, os sacerdotes vão utilizar essa narrativa do texto do Gênesis para poder responder a essas dúvidas, responder a essas questões mais aprofundadas. Vamos então ao nosso texto
para que a gente possa se situar um pouco mais. Então, pegando lá Gênesis, capítulo 3, versículos, então, de 1 a 24, o texto nos diz, né? A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus tinha feito. Ela disse à mulher: Então Deus disse: Vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: Não, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu-o também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cobriram. Eles ouviram o passo de Yahvé Deus, que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença de Yahvé Deus, entre as árvores do jardim. Deus chamou o homem. Onde estás? Disse, estou nu. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo, então me escondi. Então retomou. E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu. A mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. E Yahvé Deus disse à mulher. Que fizeste? E a mulher respondeu. A serpente me seduziu e eu comi. Então Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre o teu ventre, comerás poeira todos os dias de tua vida. Porei hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. À mulher ele disse: Multiplicarei as dores de tuas gravidezes, na dor darás à luz ao filho. Teu desejo te impelirá ao teu marido e ele te dominará. Ao homem ele disse: Por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira de comer? Maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimentos dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos campos. Com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado. Pois tu és pó, e ao pó tornarás. O homem chamou sua mulher Eva, por ser mãe de todos os viventes. E Yahvé Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Depois disse Yahvé Deus: Se o homem já não é como um de nós, versado no bem e no mal, agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. E Yahvé Deus o expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim do Éden os querubins e a chama de espada fumegante para guardar o caminho da árvore da vida. Então este é o nosso texto, nós estamos estudando. Então nós percebemos aqui, como eu estava comentando com vocês, dentro então deste contexto, né, que é importante lembrar que naquele ambiente, naquela cultura, era comum, dentro daqueles povos do Antigo Testamento ali, figuras como a árvore, a serpente, o jardim, mas então o povo de Israel, eles pegam, né, essas imagens, eles vão subverter, ou seja, vão modificar profundamente para trazer um novo significado. A narrativa, quando coloca ali para nós, então, a serpente que dialoga ali com a mulher, não quer colocar uma ideia mais voltada à questão da zoologia, não. Mas ali ele quer colocar a imagem da serpente como aquela que é um animal astuto, aquela que é um animal que vem, então, para se colocar, né, entre Deus e a humanidade. Então, a imagem da serpente traz essa ideia, um animal astuto, ou seja, aquele animal que vai então para, de certo modo, com uma malícia, a gente percebe ali no texto, né? Então a serpente, ela não mente para a mulher, não, ela disse, então quer dizer então que Deus falou que vocês não podem comer, então ela vai subvertendo ali, ela vai modificando, e a mulher ela vai então deixando-se seduzir por aquela fala, ou seja, a imagem ali da serpente vem trazer esta ideia de ouvir, né, os desejos interiores, de ouvir aquela voz interior que vem para colocar então na mente, colocar então na razão da pessoa um fato de que de querer buscar então uma autonomia, de querer buscar então uma vida sem Deus. Então essa é a ideia da serpente, o animal então que ele é colocado ali de maneira astuta para trazer então esta imagem. Então, só para a gente fechar um pouco essa questão do contexto histórico, lembrando, né, então que o texto ele foi composto ali na volta do exílio da Babilônia para responder essas questões. E dentro de um sentido literário, queridos catequistas, nós vemos então que o livro do Gênesis, né, mais precisamente esse capítulo 3,
ele é colocado de maneira cuidadosa, ele é construído de uma maneira bem sistemática. Ele vai apresentar, então, uma progressão da tentação, que é colocada de maneira magistral. Primeiro a dúvida, né? A serpente que coloca a dúvida na cabeça da mulher, depois a negação da consequência, ou seja, não morrereis. E por último, a promessa de autonomia total, sereis como Deus. Então a gente percebe que há ali, então, colocado, né, de uma maneira bem disposta ali no texto, desejo sensorial, como eu estava dizendo, algo que é ouvir, então, essa voz dos desejos, né, sensorial. Então nós temos a transgressão, ou seja, com aquele ato que a mulher viu, né, tomou o fruto. Então a gente percebe que há essa ideia de uma transgressão, ou seja, do mandamento, daquilo que Deus deu, né, da ordem que Deus deu, então ela é transgredida. E aí vem uma consequência. E nós percebemos que do ato, né, vem essa consequência ética, porque a árvore ali, ela tem essa simbologia, que é o limite da consciência moral da pessoa. Ou seja, o ser humano, ele tem a sua consciência e ele deve saber aonde é o seu limite, aonde pode chegar, e jamais querer transgredir. Então, essa é a ideia. E logo depois, então, dessa transgressão da consciência ética, então, a tentativa de encobrimento, ou seja, quando o homem e a mulher eles se percebem nus, então eles querem se cobrir, ou seja, a nudez, que antes tinha uma imagem ali da pureza, agora ela é vista como algo degradante. Ou seja, o homem e a mulher, ali que representa, né, a humanidade, então ela sofre essa degradação. Então nós percebemos que a partir então dessa tentativa de um encobrimento, ou seja, é que o homem já não se vê mais totalmente na graça de Deus. E aí vem o julgamento, né, e que teologicamente é bem significativo, ou seja, um Deus que depois vai colocar, porque tem a questão da liberdade. O homem e a mulher, que na sua liberdade, então escolhe, né, tomar ali o fruto, então a gente tem que ter essa ideia também de que o fruto ali, ao contrário do que muitas vezes a gente ouve na catequese, não é uma maçã, longe disso. O fruto que está ali é justamente essa desobediência, essa transgressão que tem daquilo que Deus deu a ordem ao homem e à mulher. Então, o fruto, ele recebe ali uma descrição objetiva, ele é agradável aos olhos, porque o desejo desordenado o revestiu de fascínio, ou seja, a mulher se viu fascinada por aquele fruto, e aí vem, então, a questão do desejo desordenado. E, para a gente fechar, então, essa questão da dimensão literária, nós percebemos, então, que ali, logo no versículo 15, nós temos uma narrativa que culmina com aquilo que nós chamamos de proto-evangelho, ou seja, um verso poético que inaugura o tema bíblico do conflito entre o bem e o mal e da vitória final da descendência da mulher, ou seja, ali há, então, a desobediência, ali há o primeiro pecado, mas Deus já começa a colocar aquilo que lá na frente será realizado, que é a vitória final por meio da descendência da mulher. Mas isso será iluminado somente depois no Novo Testamento. A gente tem que lembrar que dentro do contexto bíblico ali da narração do Gênesis, talvez o autor sagrado não estava exatamente com essa intenção de colocar, mas nós já percebemos que ali já há um indício daquilo que Deus realizará lá na frente. Dentro de um sentido antropológico, o que o texto nos diz? O texto vai nos colocar que o pecado cometido ali, da desobediência, não apenas ele vai ferir aqueles primeiros que cometeram, mas toda a humanidade acaba se desintegrando, toda a humanidade é ferida. O casal se esconde de Deus, ou seja, a comunhão é rompida. O que é a comunhão que Deus antes caminhava com o homem, tinha esse contato diretamente com ele, agora isso é separado, isso é rompido. O sentir-se vergonha, ou seja, é romper-se, né, consigo mesmo e com Deus. E a acusa do outro, né, a relação que se fere e também a terra que se torna hostil, a harmonia com a criação que se quebra. Então nós percebemos que o primeiro pecado ali, a desobediência, ele vai então ser gerado para toda a humanidade. Toda a humanidade é desintegrada, então, a partir daquela desobediência. Ou seja, a relação do homem para com Deus ela é afastada.
Então, consequentemente, também vai gerar uma relação um pouco mais de atrito e dificuldade com o outro. Porque daí a gente percebe na narração do texto, né, que a mulher vai e acusa a serpente. Né? Primeiro, né, o homem que vai e acusa a mulher que acusa a serpente, ou seja, vai passando essa responsabilidade no qual todos deveriam assumir, né? E a terra que também agora sofre por conta de esse pecado que o homem cometeu. Então, essa é o nosso sentido antropológico e o nosso sentido teológico, né, que é a drama do pecado, então, e a fidelidade de Deus. Então, este capítulo nós percebemos que a queda ela não é apenas uma desobediência moral, mas uma crise de confiança. O homem que se vê desconfiado de Deus e então vai querer buscar uma autonomia, querer buscar então viver sem Deus. A serpente que vai semear então essa dúvida, que atravessa então séculos, né? Será que Deus é realmente bom? O pecado nasce quando se suspeita do amor divino e se imagina que Deus limita a felicidade humana. É a tentação de querer ser como Deus, mas sem Deus. Ou seja, o homem que quer, então, ser como Deus, mas sem Deus. O fruto vai simbolizar o gesto interior de tomar para si o governo do bem e do mal. E a árvore, como comentei anteriormente, marca o limite sagrado onde o homem é chamado a confiar no Criador e a reconhecer que a verdade não pode ser fabricada pela própria vontade humana. Então, nós queremos compreender, queridos catequistas, essa marca teológica que tem no texto, né? Nós percebemos então que, primeiramente, um Deus que pergunta: onde estás? Não é uma pergunta simplesmente no sentido geográfico, porque Deus sabia onde o homem e a mulher estavam, mas é num sentido espiritual, no sentido de uma separação. Ou seja, é um grito de Deus para aquela humanidade a qual ele criou com todo o amor, que agora cria um abismo entre o homem e Deus, há essa separação. Então é um Deus então que grita onde estás justamente por conta de que sente essa ausência, essa falta, né? Esse abismo que foi criado então entre Deus e a humanidade. Esta é uma marca teológica importante. E uma outra marca teológica super importante é perceber que Deus não desiste do homem. Mesmo que o homem tenha pecado, mesmo que o homem tenha desobedecido, né? Que esse é o pecado realmente que dá origem, né, a tudo que nós chamamos de pecado original, e a desobediência. Mesmo assim, Deus continua ainda perseguindo, Deus continua ainda procurando este homem. Então, para que nós possamos fazer uma atualização pastoral, né, para que vocês possam levar aos catequizandos, a nossa vida dentro deste capítulo, porque hoje para os nossos catequizandos, né, para que a gente possa explicar para eles, para que nós possamos então levar a eles esse conhecimento, nós possamos então tomar todo este conhecimento teológico que tem do texto para levá-los. O que hoje, né, o que hoje continua ali de uma maneira maliciosa falando ao ouvido dos nossos jovens hoje. Hoje nós temos uma realidade aqui, ó, o telefone, o celular, quantas coisas hoje que vai para poder falar, né, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, coisas que muitas vezes vai levá-los à degradação. Nós possamos então levar este conhecimento e pensar também como aplicar na catequese, né, para que nós possamos buscar, né, não querer buscar uma autonomia totalmente, buscar por nós mesmos, mas querer buscar estar com Deus, não querer buscar uma vida sem Deus. E também, né, muitas vezes nós nos sentimos vergonha e fugimos do encontro de Deus, mas Deus continua perguntando: onde estás? O pecado, ele promete então uma liberdade, mas oferece uma escravidão. O pecado, então, porém, deve ser colocado dentro dessa ideia para os nossos catequizandos, que hoje acaba se subvertendo muito essa ideia, né, de que uma falsa liberdade, de querer buscar uma vida totalmente autônoma, mas não. Então é uma falsa liberdade que muitas vezes leva à escravidão. Deus que busca o pecador antes mesmo que ele faça o pedido. Então é colocar para os nossos catequizandos que mesmo diante de tanta essa realidade de mundo que nós percebemos hoje, tantas coisas que acabam acontecendo de modo negativo, que muitas vezes a gente pode se perguntar também, igual o povo lá do Antigo Testamento, se perguntar onde está Deus diante de tudo isso, nós possamos também, diante desta conjuntura atual nossa aqui, né,
se perguntar, mas sempre se lembrar que o pecado, ele é justamente esse afastamento nosso de Deus, e que Deus que não desiste de nós, mas muitas vezes é nós que acabamos desistindo de Deus. Só para a gente ter uma analogia, assim, uma ideia. Pensamos em talvez aí em um quarto ali, onde tem uma ótima iluminação. E aí você vai e fala para o filho assim, olha, não desliga a luz daquele ambiente, daquele quarto. Por curiosidade ele vai e desliga. Então, há ali uma escuridão, ou seja, não consegue ter mais acesso às coisas porque se escureceu tudo ali, né? Mas o quarto continua ali, né? O quarto continua. Então, essa ideia, né, que nós vemos ali do primeiro pecado, ou seja, é Deus que não desiste da humanidade, mas que vai acendendo uma luz, vai acendendo uma lanterna para que a gente possa ir se encontrando nestes caminhos até acendermos a luz novamente. Então, é só para uma comparação para que a gente possa ter esta ideia. E uma conclusão, queridos catequistas, é que Gênesis 3 é, ao mesmo tempo, né, a história da queda e o início da salvação. Descreve a nossa fragilidade, mas, sobretudo, a fidelidade de Deus. Revela que o pecado nasce da desconfiança, mas que a redenção nasce da pergunta divina que ressoa até hoje: onde estás? A queda abre o caminho da graça. É no chão da nossa vulnerabilidade que Deus se aproxima, cura, promete e reconstrói. A história, então, do Éden continua se repetindo, mas também se repete a resposta misericordiosa de Deus, que não desiste de nenhum dos seus filhos. Que possamos, então, levar um pouco deste conhecimento para as nossas catequeses, para ensinar também um pouco mais sobre esta história bíblica do livro do Gênesis para os nossos catequizandos. Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço.